bom dia para você. Mais uma vez estamos juntos aqui na série de estudos do livro Herdeiros do Reino. Nós vamos partir hoje para o capítulo de número 17, Valores que me movem. Esse capítulo vai ser apresentado então pelo pastor Ricardo Silva. Nós convidamos você para juntos, antes de partirmos para esse estudo, cantarmos a música tema dessa manhã, Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Bom dia a todos. É um privilégio podermos estarmos nesse projeto, participar do estudo, da leitura deste livro, Herdeiros do Reino, do autor pastor Josanã. E neste momento eu quero desejar que a paz que excede todo o entendimento se faça presente na minha e na tua vida. E que o Espírito Santo de Deus, desde já, possa nos abençoar, para que nós possamos ter a meditação deste capítulo e termos também a sensação e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então eu quero te convidar neste momento para que nós possamos juntos fazermos uma breve oração. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um amanhecer. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, mas acima de tudo, Senhor, obrigado pela tua misericórdia
em nossas vidas. Queremos te pedir que o Espírito Santo, neste momento, se faça presente aqui, no lar de cada membro da Igreja Adventista do território da Missão para Amapá. Que nós possamos, ao terminar esse estudo, termos a certeza da tua presença, da presença de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, e que assim nós possamos muito em breve nos encontrarmos com Cristo nas nuvens do céu. Nós te pedimos a tua presença mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como já mencionado agora há pouco na oração, o capítulo do livro Herdeiros do Reino, capítulo 17, que tem como seguinte tema: os valores que me movem. Ao estudar este capítulo desse livro, veio a mim a seguinte pergunta: o que são valores? Hoje, nós escutamos bastante algumas pessoas falarem, e nós mesmos, nós dizemos que os valores estão invertidos, os valores foram trocados. Aquilo que era errado hoje é certo, e aquilo que era certo hoje é errado. As percepções, as nossas percepções estão mudando. E eu fui buscar no dicionário, no Aurélio, a definição de valores. O tema são os valores que me movem. Mas que valores são esses? Lembrando que esse estudo, a base, é o livro de Daniel, é a história de Daniel e seus amigos. E qual é a definição de valores? Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente. Existem diversos tipos de valores. Valores estéticos, valores religiosos, valores éticos, valores profissionais e valores familiares. Existem outros também. O conjunto de características, de regra, de uma determinada pessoa, de uma organização, isso define a palavra valores. Mas a Bíblia, Daniel capítulo 1, versículo 8, nos traz um texto onde nós podemos notar de maneira muito clara, no momento que Daniel precisou expor, precisou escolher entre valores, ele escolheu. E no capítulo 1, versículo 8, é um versículo conhecido de todos nós. A Bíblia diz que Daniel, ele decidiu. Daniel, ele escolheu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Assim como essa decisão de Daniel, que nós acabamos de ver na Bíblia, eu te pergunto, quais são os valores que te movem? Quais são os valores, entre que nós já citamos, e entre outros também, quais são os valores que movem a minha vida? Quais são as ações que eu tenho que são movidas e por quais valores? Quais são os valores que te movem para enfrentar as tentações e as lutas diárias da nossa vida? Daniel traz para nós alguns valores que nós gostaríamos de destacar com vocês nesta manhã. Na Bíblia, em várias partes da Bíblia, do livro de Daniel mais especificamente, fica muito claro que os valores divinos são os que moviam a vida e as decisões de Daniel e seus amigos. Conforme nós lemos no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, Daniel e seus amigos decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E eu fico imaginando, e hoje? Quais as finas iguarias que são colocadas à nossa disposição? Quais são os tipos de iguarias que são colocados à nossa disposição? E nós temos que tomar uma decisão.
Será que durante o dia de hoje, as tentações que irão bater às nossas portas, as portas do nosso coração, será que nós teremos a coragem para dizer igual Daniel e seus amigos fizeram? A Bíblia diz que Daniel e seus amigos olharam nos olhos de Nabucodonosor, do rei, e podemos dizer assim até com afronta. E a Bíblia diz assim, e Daniel olhou nos olhos do rei Nabucodonosor e disse assim: ó rei, fique certo de uma coisa, nós não prestaremos culto a seus deuses. Ó rei Nabucodonosor, fique certo de uma coisa, nós não adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daniel capítulo 3, verso 8, traz esse relato para todos nós. E essa decisão de Daniel e seus amigos, nós podemos ver de maneira clara que esses princípios, esses valores que moveram a vida de Daniel, foram valores registrados na Bíblia Sagrada. Quando Daniel tomou a decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com as bebidas, foi uma orientação que ele havia aprendido na sua infância, na Bíblia, nos 10 mandamentos. Será que hoje, eu e você, não temos deixado que algumas finas iguarias deste mundo de pecado, nós escolhermos por uma questão de fazer parte de um grupo, por uma questão de não ser diferente, porque todo mundo faz? Mas a história de Daniel, nesse capítulo apresentado para nós, são histórias assim maravilhosas, e tem atitudes aqui e exemplos extraordinários da vida de Daniel. A busca por esses valores eternos também é evidente no capítulo 6 do livro de Daniel. A história diz que quando houve um movimento no reino, e o rei Dario ficou sabendo, ele foi e elegeu 120 homens para administrar todo o seu território. E acima deles colocou 3 presidentes. E entre esses 3 presidentes, o rei Dario colocou Daniel. E você sabe que quando existe um sucesso na vida de alguém, na vida de um cristão, sempre existe aquelas pessoas que não gostam, se incomodam com o sucesso alheio. E não foi diferente na vida de Daniel. Causou uma inveja, um ciúme entre várias pessoas ali daquele reino. E eles se reuniram, algumas pessoas com inveja, com ciúme, porque Daniel havia se destacado. Eles não se interessaram em procurar saber o que levou Daniel a se destacar. Mas simplesmente eles formaram ali um grupo e tomaram a decisão de procurar um motivo. Imaginem só comigo. Um grupo de pessoas procurou um motivo para poder acusar Daniel diante do rei. E para surpresa deles, não conseguiram encontrar nenhum motivo, nenhuma falta de caráter na vida de Daniel. Ao procurar, através da inveja, através dos ciúmes, procurar um defeito no caráter de Daniel, sabe o que eles encontraram? Eles encontraram foi um grande problema no caminho. Eles perceberam que Daniel era guiado por valores e princípios de fidelidade e integridade. Hoje, assim como Daniel nos deixou esse exemplo, hoje nós também temos que ser íntegros,
sermos fiéis. Fiel a Deus em tudo. Os valores divinos, ele não deve funcionar apenas no sábado de manhã na igreja. Os valores divinos, os valores que nos movem, os princípios bíblicos, devem funcionar também na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, todos os dias da semana. Os valores bíblicos que Daniel aprendeu na sua infância, ele utilizava todos os momentos da sua vida, todos os dias da sua vida, Daniel utilizava. Jovem, na faculdade, não esqueça dos princípios bíblicos que você aprendeu com seus pais. Não esqueça dos princípios bíblicos que você aprendeu na sua infância. Assim era com Daniel. Todos os momentos e oportunidades que ele teve, ele se manteve íntegro, fiel a seus princípios. Ou seja, os valores que moviam a vida de Daniel são os mesmos valores que devem mover a minha e a tua vida. Seus valores influenciavam cada ato de sua vida. E aqueles homens que buscaram alguma coisa para acusar Daniel, eles perceberam que não encontraram absolutamente nada para acusar Daniel. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel era honesto, fiel, e não se achava nele nenhum mal feito. Diante disso, eles perceberam que só havia uma maneira de destruir Daniel. Imaginem só como é a mente do inimigo, quando nós deixamos ser usados pelo inimigo. Eles começaram a procurar algo, imaginem só vocês. Aquele povo começou a procurar algo relacionado à lei do Deus que Daniel adorava. Em outras palavras, eles sabiam que se Daniel tivesse que escolher entre ficar do lado de Deus, ser fiel a Deus, ou preservar a vida, adivinhe qual é o lado que Daniel escolheria. Com certeza, de manter fiel a Deus, e isto é algo tremendo, é uma experiência para nós de maneira assim extraordinária. Como falei no início, hoje vivemos num período do mundo que aquilo que antigamente nós achávamos que era errado, hoje a gente já olha, já permitindo, achando que é certo. Aquilo que não gostávamos, não concordávamos no passado, aquilo que era errado, hoje, talvez pelo distanciamento, pela falta de comunhão com Deus, começamos a olhar de outra maneira. Mas a Bíblia diz que não foi encontrado nada na vida de Daniel. Mesmo buscando na lei do Deus que ele adorava, eles não encontraram nada. Agora eu fico me perguntando, será que isso pode ser dito de mim também? Será que isso pode ser dito de você também? Será que as pessoas, ao olharem para mim, para você, podem realmente olhar ali um cristão com caráter íntegro, fiel a Deus? Será que os nossos valores e princípios importam mais que a nossa segurança e comodidade? Será que no momento da tentação, no momento de ceder à tentação, nós deixamos de lado os princípios que aprendemos através da palavra de Deus? Eu quero relembrar com vocês um outro fato muito importante da vida de Daniel. Lembre-se que Daniel, ele não vivia em um mosteiro. Daniel não vivia isolado em cima de uma montanha, numa casinha, sem contato com o mal. A pergunta mais importante nessa reflexão deste capítulo, que eu quero destacar com vocês,
A pergunta a ser respondida é: como Daniel conseguia viver em um ambiente pagão, com colegas de trabalho contrários a seus princípios, e mesmo ainda se manter firme aos propósitos divinos? E hoje em dia, por muito menos, nós abandonamos a fé. Por muito menos nós abandonamos os nossos princípios bíblicos, os valores que deveriam nos nortear, porque achamos que não damos conta. Daniel conseguiu. E nós sabemos qual é a receita para conseguir vencer e manter-se reto dentro dos valores e princípios bíblicos. A resposta nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10, traz a resposta. Como é que Daniel conseguiu viver no mundo pagão, viver no meio dos idólatras e mesmo assim se manter firme aos princípios aprendidos na infância? Quando Daniel, a Bíblia diz que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele saiu desesperado, chorando, reclamando com Deus. Não, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no capítulo 6, verso 10, que quando Daniel soube que o documento foi assinado, que não poderia se prostrar diante de nenhum rei Deus, Daniel se recolheu, foi para a sua casa. A Bíblia diz que ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, abriu as janelas que davam de frente para Jerusalém. E Daniel fez o que era costume dele. Se ajoelhou, orou e deu graças a Deus, porque esse era o costume de Daniel. Qual é o teu costume? Diante das provações, diante dos crisóis desta vida, o que você faz? Você resmunga? Você abandona Deus? Ou você se prostra de joelho diante de Deus e continua orando e confiando que Deus fará por você tudo aquilo que Ele prometeu e aquilo que nós não conseguimos? Jovem, quando você vai à universidade, diversas ideologias são apresentadas a você. Nesse momento você sabe para onde olhar em busca dos seus valores? Quando você é tentado a desonrar a Deus e a sua família, você sabe para onde olhar em busca dos seus valores? Daniel sabia. Daniel, 3 vezes ao dia, como todos nós já sabemos e conhecemos, olhava para Jerusalém e por 3 vezes por dia buscava os valores divinos que lhe foram apresentados na infância em Jerusalém. E essa atitude de Daniel é que moldava diariamente o seu caráter e sua identidade. Isso é impressionante. Sabe qual é o segredo da vida e do testemunho de Daniel? É que ele sempre teve uma janela aberta para Jerusalém. É esta mensagem que eu aprendi na reflexão, estudando este capítulo, e quero nesse momento passar também como ideia principal deste capítulo. Temos que viver nessa terra, neste mundo, mas podemos preencher nossa mente com perspectiva, com os princípios e valores e comportamentos de alguém que está vivendo para a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11:10. Nós podemos sim viver neste mundo, assim como Daniel. Daniel vivia em Babilônia, mas não pertencia à Babilônia. Podemos viver neste mundo, mas não podemos esquecer que nós não pertencemos a este mundo. Daniel, ele falava e convivia diariamente com homens mais ricos e poderosos daquela época. Mas isso não fazia com que ele esquecesse o seu costume. Apesar de conviver, de conversar, de viver com os homens mais poderosos da época, Daniel não abria mão de 3 vezes por dia
ter uma conversa diária. Sabe com quem? Com o Criador da humanidade. Daniel não abria mão de conversar 3 vezes por dia com aquele que estabelece, com aquele que tira e coloca os poderosos. Era a conversa diária com Deus que fazia viver de maneira honesta e fiel diante de homens com que ele convivia. Por isso, não adianta eu querer defender valores cristãos e não ter contato com o Deus que estabeleceu esses valores. Sabe por quê? Porque a falta do contato diário com a Bíblia e a oração que nos leva a abandonar valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permitam que os valores do mundo suplantem os valores eternos em sua mente. Não permitam que a atração do pecado faça esquecer de quem você é. Não permita, em hipótese alguma, deixar com que os valores deste mundo tome conta da sua mente. E os valores e princípios bíblicos que você aprendeu na sua infância, você coloque de lado. Porque o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera de mim, quando olhar para você, é dizer assim, ali vai um homem, uma mulher, íntegro, reto, assim como ele disse para Jó. Que nesta manhã, antes de iniciarmos as nossas atividades, as nossas responsabilidades nesse dia, nós possamos fazer com que a nossa vida seja um exemplo para aquelas pessoas que nós vamos entrar em contato. Através dos nossos princípios, através das nossas atitudes, das nossas ações e através dos nossos valores. Que muitas pessoas possam sentir o desejo de conhecer o Deus que nós servimos. Que nós possamos ter um dia abençoado. Que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente na minha e na tua vida. Mas não só hoje. Todos os dias até a eternidade. E neste momento, eu quero te convidar mais uma vez para encerrarmos com uma oração. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo estudo desta manhã. Muito obrigado pela vida do pastor Josanã e pela inspiração do teu Santo Espírito para poder escrever esses capítulos desse livro, para que assim nós possamos meditar, relembrar e colocar em prática na nossa vida. Nos despeça agora, Senhor, na tua companhia. Nos dê um dia abençoado. Protege a nós e aos nossos familiares, eu te imploro, em nome de Jesus.